Meus irmãos, eu falei sobre a quinta igreja, Sardes, e hoje eu quero iniciar a sexta igreja, que é Filadélfia. Eu parei, mas não quero tomar tempo. Eu falei sobre a crítica que o Senhor fez para a igreja de Sardes. És uma igreja morta, porém tem entre vocês alguns que estão vivos e guardaram a fé. E diz assim: tem um nome que vive, mas está morta. Você se lembra que na terça-feira passada, ou retrasada, eu disse que isso aqui representa nós em muitos aspectos, graus, números, fatos, igrejas que têm uma vida ativa, com seus departamentos, seus trabalhos social, são tantas agendas, mas o Senhor disse: olha, religiosamente vocês estão vivos, mas espiritualmente vocês estão mortos. Estudando isso, eu pensei, tem muitas igrejas que tem orquestra, tem conjunto, tem banda, tem coral, conjunto de jovem, de adolescente, de senhoras, de senhores. É tanta atividade que até é difícil nós ministrarmos ou administrarmos um culto. Mas não se vê lágrima, não se vê glória a Deus, não se vê alegria, e muitas vezes se vê crente perdido na conversa, no cochicho e até no celular. Foi bom, a irmã olhou para mim, estava vendo o celular e se tocou. Então, aí tem nome de que vive, mas está morta. Tem atividade religiosa. Eu tenho medo, porque se é alguém que está ocupado o tempo todo com a obra de Deus, são os obreiros. É visita, o que eu não faço tanta, porque tenho tantas outras coisas para estar cuidando. Se ficar aqui até 4 horas da tarde, não falta quem a gente atender. Até 10 da noite também não falta. Aí eu me iludo dizendo: eu estou envolvido na obra de Deus. Eu estou envolvido resolvendo o problema de crente carnal, que não ora, que não amadurece, que não cresce, que continua morto e não sai da sepultura. E tem. Me envolvo com a construção, como hoje chamei um dos departamentos de obra e disse: aonde estão os trabalhadores? E eu disse para um deles: eu vi um anúncio no jornal, precisamos de pedreiro. Porém, se ele vier com celular, é R$ 25 o dia. Mas se ele não trouxer o celular, é 250 por dia. Acabou. Acabou. E o que acontece? Ativos, dedicado, doente de tanto trabalhar, envolvido na obra, mas acontece que está morto espiritualmente. Então preciso ter cuidado para que a gente tenha limite e observamos a instrução que Deus disse para a igreja através de Jesus, enviando para os anjos da igreja: lembra-te, arrepende-te, seja vigilante, se não virei contra ou sobre vós como ladrão.
porque vocês não sabem a hora, não sente que o clima está tenso, estão numa bolha, pensando em negócios. É uma bolha. Podemos sim, até disse isso para o pastor Zé Rubem hoje, nós conversando, vindo do sepultamento do irmão João, pai do Neilton, nós não podemos jogar fora e nem relaxar com aquilo que Deus nos deu, mas não podemos viver preocupado em adquirir, ter. E olha aí, morrem, caixão não tem gaveta. E muitas vezes deixa tanto pouco como muito, e a família vive em briga, separa a família, morte, intriga. E por incrível que pareça, como a gente é pastor, a gente é procurado de pessoas crentes, que os pais deixam uma casa e já tem 15 anos que não vai ao processo de divisão da herança, que dá uma mixaria para cada um. Está lá fechada, os bandidos já roubou os fios, malandro já entrou lá dentro, destruiu. Aí vem e pede oração, pastor, ora, porque tem um que não abre de mão disso, tem outro que não abre. E isso é crente. Será que nós estamos preocupados com a nova Jerusalém? E aí, a recomendação é essa: eis que eu venho sobre ti. Venho em aspecto, ou da maneira que vem o ladrão. Não contamine a sua veste. Seja luz, seja sal. E aí vem a promessa. Mas a esse remanescente, esse bocadinho que restaram, que perseveram, que estão vivos ainda, eu faço para eles uma promessa. Aos fiéis, eu quero honrá-lo. Deus sempre honra os fiéis. O problema é que a gente quer a honra daqui, da terra. Aí a gente diz, não adiantou ser fiel, não tem nada. Mas no livro de Apocalipse, tem mais promessa para os crentes, os filhos de Deus, mais do que todo o resto da Bíblia. Porque a promessa de Apocalipse, elas são eternas. Eterna. E aí faz uma promessa: os fiéis serão honrados e andarão comigo de vestido branco. Andar com o Senhor ao lado dele, com a roupa limpa. E ainda o seu nome jamais será arriscado do livro da vida. Jamais. Não tem diabo que tira, não tem luta que tira, não tem partido político que tira, porque quando Deus escreve e a gente persevera, jamais será apagado do livro da vida. Tem certeza que lá está? Hã? E ainda disse: e eu contarei a sua história para o meu Pai e para os anjos. Maravilha. Hoje nós vimos a história de Niles Nelson, aqui, mas lá no céu, o Senhor Jesus contará a nossa história para o Pai e para os anjos.
Aleluia. Veja, o que vencer, eu vou estar falando de você, do seu nome, da sua história, para o Pai. E ainda para a igreja de Sardes, diz assim: o nome dos que perseverar, dos que permanecer e não negar o meu nome. Eu estava orando hoje, que eu sei que vocês oram também, e o Senhor falou comigo através do Espírito Santo. Muitas vezes os meus negam o meu nome, não diante de uma polícia, de uma arma, diante de uma autoridade, nega o meu nome quando vê alguém que precisa de ser abençoado e não abençoa através do meu nome. Não fala do meu nome. Porque, irmão, se uma pessoa ouvir falar de Jesus uma única vez, se quem falou, o seu rosto brilha e ele tem certeza que Jesus está nele, esta pessoa jamais será a mesma. Quando é que eu nego Jesus? Eu nego quando eu deixo de falar dele, quando eu tenho pessoas que não o conhecem, e eu nego o seu nome, não falando da beleza do Senhor. Agora, temos aqui, e eu convido os irmãos para a leitura de Apocalipse, capítulo 3, verso 7 ao verso 13, no telão. No telão. Dá o microfone para um pastor ler no telão para mim, já está ali. Qualquer um. Vai lá atrás, olha lá. Ou para uma esposa de pastor também. Domingo Rio. Onde você vai? Está aí no telão, ó. Lê alto. Pode ler o do telão, não precisa ler da Bíblia, não. Amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha o que ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se... Repete? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Obrigado, pastor. Essa carta foi direcionada para a igreja que estava em Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, filo. Filadélfia era uma pequena cidade, não vou trazer nada de geografia, que eu não sou bom nisso, porém, naquela época em que a igreja vivia na Filadélfia, ela era o centro cultural da cultura grega. Imagina, a ciência, a cultura, a expressão cultural da Grécia. Carnaval, pouca coisa. Esse esfolião de rei era cultura, podemos dizer, quase inocente, diante da cultura da Grécia. Agora, começa dizendo ao anjo que está em Filadélfia: assim diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Quem é esse santo? Quem é esse santo? Diga: Jesus. Quem é esse santo? Jesus. Quem é esse verdadeiro? Jesus. Quem é que tem a chave de Davi? Jesus. Quem é que fecha e ninguém abre? Jesus. E abre e ninguém fecha? É Ele. E Ele está aqui nesta noite para alegrar os nossos corações. Rebaion de Candemahaimes. Aí eu pensando nessa carta, o Senhor diz para mim: você vai orar hoje, ou alguém ora com a igreja ora com você, e você vai orar com a igreja, porque eu estarei fechando muita porta que entra o pecado no lar, na vida, na família, no casal. Estarei fechando porta que entra a morte, a doença, o desânimo, a rebeldia. Estarei abrindo a porta do céu, que entra o Espírito Santo, a minha glória, a minha autoridade, porque eu tenho poder para abrir e para fechar. Amém. Agora ouça que eu vou lhe dizer. Eu lembro que eu sou bem raso no livro de Apocalipse, rasíssimo, mas eu lembro de que haverá anjo que espalharão a morte por ordem de Deus, e animal que simboliza a doença, o mal que fere o corpo. Se esse animal não estiver cavalgando pelo mundo todo, mas pelo menos o vento da sua narina já está chegando em toda parte do mundo. Hoje nós sepultamos o nosso irmão João, pai de Neilton, que sofreu muitos anos de uma doença que o atrofiou. E eu disse no culto, hoje, por causa da mídia, a gente sabe mais um pouco das desgraças que assola a terra e que assusta os médicos. As autoridades estão como sem saber, porque quantas crianças que nascem com defeitos e fisionomia horrorosa. É fake news? Não.
quantas doenças que assola a sociedade, assola a humanidade, e também ela está tendo poder sobre crentes que são fiéis. Algumas delas são trágicas. Nós que somos mais velhos, tivemos privilégio de viver com os nossos avós, andando e trabalhando até os 70, até os 60, até os 80. Hoje, poucos netos verão isso. Pouquíssimo. Existe uma tragédia terrível que está destruindo o homem os seus órgãos que processa a vida, que é o câncer de próstata, de estômago, de osso, de cérebro. E aí existem milhares de idosos que não têm mais prazer de fazer o que meu pai fez muitas vezes: pegar um ônibus em São Paulo, passar aqui, me ver, e depois ia para Três Lagoas ver a sua família. Tive o privilégio de recebê-lo em Santa Helena. Com 70 e tantos anos, trocava ainda telhas em telhados, ganhando o seu pão. Eu até me lembro de uma coisa que me fez passar vexame, não vergonha, vexame. O meu pai caiu do telhado e quebrou o pé. E os meus irmãos não conseguiram levar ele no médico. E minha mãe disse assim: Álvaro, vem aqui, porque ele vai obedecer. Vem aqui. Eu fui. Saí daqui eu estava em Tumbiara, ou Santa Helena, não me recordo bem. Peguei um irmão e eu me dirigi para lá, porque meu tempo era muito curto. Cheguei em Guaraçaí, São Paulo. Meu pai estava sentado e eu disse para ele: eu vim aqui lhe ver. Ele disse: olha, obrigado. E eu vim aqui porque o senhor quebrou o pé e não quer ir no médico. Ele disse: eu estou tratando. Era aquela erva Santa Maria, com outros ramos, socando, embrulhando o pé com aquilo. Eu disse: pai, a mãe me telefonou para que eu viesse aqui para levar o senhor no médico. Ele disse: é sinal da volta de Jesus. Um filho meu, pastor, saí de lá tão distante. Eu pensei que você tinha vindo orar para Jesus me curar, me levar no médico. Pode voltar para trás. Aí fiquei lá uma noite, orei por ele, não quis ao médico. Hoje, isso aí é um escândalo para muitas pessoas. Hoje é um escândalo. Desculpa as irmãs, tem umas irmãs aqui que eu já até sei. Melhora o som para mim, meu irmão. Quando eu passo perto delas, estão falando nome de médico, nome de remédio. Quantos exames fez? Só de doença. Eu vou parar, senão vou apanhar. Mas, irmãos, tem mais de 500 doenças relacionadas no Ministério da Saúde. E nós precisamos confiar no Senhor. O crente busca o Senhor depois que já buscou vários médicos. Mas a Bíblia nos ensina diferente. Uns confiam em carro e cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O Senhor vai trancar essa porta terrível, essa porta de desespero, de angústia. Eu quero chamar aqui o pastor Abraão, que vai estar orando por vocês.
E o Senhor faz um elogio para a igreja de Filadélfia. Tem duas igrejas dessa que ele não fez crítica. Agora, se Deus permitir, eu quero falar com vocês na próxima terça-feira o que é a crítica de Jesus para esta igreja, o elogio e a crítica que Jesus faz não é destrutiva, mas é para nos corrigir, disciplinar e também para nos discipular. E aqui ele faz o elogio para a igreja de Filadélfia. Persevera na fé, guarda a minha palavra e não negas o meu nome. Põe lá na tela, capítulo 3, começando pelo verso 8, está lá. Conheço as tuas obras. Põe o verso, esse aí mesmo, esse aí. Diante de ti pus uma porta aberta. Paulo fala muito sobre porta aberta. E ninguém a pode fechar. Eu sei que poucas são as forças de vocês, mas só em guardar a minha palavra e não negaste o meu nome. O crente quer ter força, guarde a palavra do Senhor. Pelo amor à sua alma, porque eu tenho amor pela minha. Não deixa de um dia passar sem você examinar, estudar, se alimentar da palavra do Senhor. Porque é ela que nos dá força. Verso 8. Não, verso 9 agora, por favor. Eis que eu farei aos da sinagoga, promessa, elogio e promessa, da sinagoga de Satanás. Se você ler o capítulo 8 e o verso 44 de João, Jesus já lutou com esta sinagoga quando ele estava na terra. Eles dizem que são judeus, mas não são, mas mentem. Quem é o pai da mentira? O diabo. Tanto das grandes como das pequenas. Eis que eu farei que eles venham e prostam aos teus pés, para que saibam que eu vos amo. Irmão, olha, pode levantar quem for contra a igreja, terá que se curvar diante dela, porque Jesus diz, minha igreja, e ele ama e se entregou por ela. Não tenha medo não. Aonde é que a igreja cresce mais? Não é gogó não. É casos verídico. É nos países em que as nações são perseguidas. As igrejas são perseguidas por causa do nome de Jesus. O Cleito, esses tempos, me deu notícia de uma nação que ele andou nela, evangelizou, e diz, pastor Álvaro, são tanta gente convertendo que não é brincadeira. Vem e se curva diante da igreja. É só nós estamos debaixo dessa promessa. A igreja do Senhor, e Ele ama a sua igreja, e por ela Ele se entregou. Amém?